Bora lá. É o seguinte, normalmente, nesses últimos vídeos, sobre a análise dos jogos, eu estava tentando manter uma posição mais neutra, uma posição mais portada, ser mais tranquilo. Não, vamos falar de forma mais calma, tentar ser um pouco imparcial, ser um pouco racional em relação ao que estava acontecendo dentro de campo. Mas hoje não dá. Hoje, sinceramente, não dá. Hoje não tem como. Hoje é impossível, depois do que aconteceu em campo hoje. É impossível. Não tem como você olhar, ver aquilo que aconteceu dentro de campo e dizer que está tudo normal, e dizer que está tudo bem, e você ficar tranquilo, você olhar aquilo tudo e simplesmente admirar e dizer, não, pô, dá pra gente olhar com racionalidade o que está acontecendo. Não tem como, é impossível, impossível, beleza? Então hoje eu não vou me importar, hoje eu não vou fazer, ai, tudo bonitinho, vamos, anotações, não tem nada, não tem nada, beleza? Impossível, é impossível. Tô gravando já quase no domingo à noite e o ódio ainda não passou. O ódio ainda não passou. O jogo acabou 9h30. E eu não consegui drenar o ódio e a raiva que eu senti na partida de hoje. E esse é o nível. Então a gente vai gravar assim mesmo, beleza? Já olhei os melhores momentos, as escalações, os melhores momentos, as informações, beleza. Vai na hora. Depois eu coloco na edição, não tem problema nenhum. Mas não tem como, beleza? Então bora lá. O Sampaio foi jogar hoje contra a equipe do Botafogo da Paraíba. O jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Sampaio que veio do jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, depois de uma derrota de 2-0, com o técnico novo, com algumas mudanças, e com retorno de jogadores também. A gente esperava que poderia ter melhoras, porque mesmo com o Fluminense não jogando bosta nenhuma, com o Fluminense nem forçando para fazer o gol, o Sampaio deu sinais de melhora, o Sampaio estava um time organizado, o Sampaio estava uma equipe que conseguiu ter algum tipo de entendimento dentro de campo e a gente conseguia entender as posições de cada jogador e a tentativa de função de cada jogador. Beleza. A gente acreditou que isso poderia dar sinais de melhoras ao mesmo tempo que poderia ser um sinal de que poderia vir um bom resultado contra a equipe do Botafogo da Paraíba, que vem em bom momento, é a única equipe do Nordeste que está no G8, é uma equipe que ainda não perdeu no Brasileiro, que ainda está invicta, mas tem um jogo adiado. Então, era uma equipe que vinha bem, era uma equipe que mesmo nessa boa situação, a gente esperava que o Sampaio poderia vir um bom resultado. O jogo voltando para o Castelão, depois da interdição para ajeitarem o gramado, aquela ajeitada, né, marota, vindo de um técnico novo, com mudanças, então teve um resultado positivo. Ou o torcedor é iludido pra caramba, e o que é a grande realidade, que a gente é iludido, isso me inclui porque eu acreditei que o Sampaio poderia ganhar esse jogo, que a gente ia bem, que ia dar tudo certo. Não, pô, hoje o Sampaio vai jogar. Hoje o pessoal vai abaixar o espírito dos grandes jogadores do Sampaio, de Rosclin, de Cal, de Marcelo Baron, até Juca Baleia no gol do Felipe, que o Felipe já tá acima do peso, vai baixar o Juca Baleia nele no auge. A gente pensou que isso que ia acontecer, mas não. Para nossa decepção, para a decepção da maioria, mas de alguns que já são acostumados com o Sampaio e não se teimam mais em acreditar de forma positiva, o Sampaio foi aquilo que se esperava da equipe. Entrar nesse jogo com algumas mudanças, sem o Pimentinha, que o Pimentinha foi poupado para esse jogo e ele não entrou como titular. Porém, quem teve na sua posição foi o Thiaguinho e ele ainda entrou no segundo tempo, mas não fez nada, como todo o elenco do Sampaio não fez nada o jogo todo, a partida toda. Aí entra nesse jogo, o jogo até equilibrado, a equipe do Botafogo da Paraíba claramente entrando numa proposta de reação, de jogar em contra-ataque, de buscar esse gol e se defender para conseguir esse bom resultado, até mesmo um empate. E a equipe do Sampaio, dentro da sua limitação, enorme limitação técnica, porque tática a gente ainda conseguiu melhorar um pouco. Tem gente que discorda, tem gente que não discorda, mas eu, na minha opinião, vejo que o time melhorou um pouco taticamente. O Sampaio foi tentando imprimir seu jogo e que por volta ali dos 30 minutos teve uma expulsão que foi crucial, porque mudou os rumos do jogo. Aí você pensa, foi uma expulsão da equipe do Sampaio para ela ter perdido? O Sampaio teve um jogador expulso, aí não conseguiu mais jogar? Não. Foi uma expulsão da equipe do Botafogo da Paraíba, beleza? Mas antes o Sampaio tentava produzir e até mesmo para demonstrar que essa evolução e que o Zé Augusto está conseguindo fazer alguma coisa com muita dificuldade, com o péssimo material humano que ele tem. Teve uma jogada ensaiada de uma falta que o Cortez toca na lateral, eu não me lembro exatamente quem cruza para o meio, só que é simplesmente a bola consegue chegar e o Brunão fura e logo em seguida o Jonathan Varela corta para dentro, chuta, só que a bola desvia e sai.
E ela foi a grande chance do Sampaio no primeiro tempo. Depois disso, o Sampaio simplesmente começava a chutar igual uns malucos. Eu não sou contra em relação a isso. Eu até acho que equipes brasileiras deveriam apostar mais nisso, porque querem ficar tocando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, sem objetividade, sem tentar ser um pouco mais agudo para conseguir chegar a dentro da área, seja nas laterais para puxar para o meio, cortar para o meio com os pontas invertidos, ou mesmo para cruzar, ou mesmo em jogadas trabalhadas, em tabela, em ultrapassagem. E quando não consegue isso, tentar chutar. Então, o chute de fora da área é sempre bem-vindo, quando ele é consciente, quando ele é no momento oportuno. E não teve isso. Era o Guilherme Escuro, batendo de onde via. Era o Rafael Luiz, se eu não estiver enganado, de se machucar, que também teve essa questão que ele acabou se machucando. E ele estava até jogando bem. Porém, ele acabou se machucando. E quem entrou no lugar foi no lugar onde, ou melhor, quem entrou na sua posição foi por onde aconteceu o gol da equipe do Botafogo. E isso ia piorar. Isso ia piorar essa questão da finalização. Ia piorar muito, vocês nem imaginam. Porque o que acontece? Depois disso, já no final do primeiro tempo, a equipe do Botafogo da Paraíba ainda teve uma grande chance numa saída errada do Sampaio, que simplesmente, num contra-ataque deles, consegue numa jogada perigosa sair o cara praticamente de cara pro gol. E por pouco, o gol do Botafogo da Paraíba não saiu naquela jogada, porque ela passou rente à trave. E assim que terminou o primeiro tempo, é o seguinte, esse jogo era no Castelão, já começa sendo no Castelão, que já é muito complicado, pelo afastamento da torcida, é mais fácil de você conseguir chegar, a torcida já está mais acostumada, mas simplesmente a diretoria pega e me coloca no setor 5 e no setor 6, um dos piores setores. Como até foi colocado por uma página no Twitter, vou colocar o print aí agora, que é um lugar de péssimo acesso para torcedores, para vendedores, até para o próprio policiamento. Então, era o pior lugar possível para se colocar a torcida do Sampaio, mas ele foi lá e colocou. E aí, meu irmão, quer cobrar a torcida? E aí, meu irmão, quer que a torcida apareça? Quando ele tá fazendo isso, judiando com o torcedor, mais do que o time já está judiando, entendeu? E ele vai lá e empurra mais ainda, ele vai lá e consegue dificultar mais ainda a ida do torcedor no estádio no horário de 7h30 no sábado, que já é um pouquinho complicado, já é um horário mais tenso de voltar, principalmente para quem mora em São Luís e requer que você gaste mais utilizando outros meios alternativos. Mas isso não é o ponto para a gente se discutir, pode ser discutido em outro momento, em outro vídeo. Mas o ponto principal é que o Sampaio entra no segundo tempo com todas as condições de fazer o gol, de conseguir sair com a vitória e nem precisava jogar bem. Nem precisaria fazer um jogo esplendoroso, um jogo dominativo, um jogo que a equipe ia tocar a bola, que o jogo que a equipe ia ser perfeita defensivamente. Não, só precisava chutar no gol e chutar certo no gol. Conseguindo fazer isso, você já teria condições de sair com no mínimo 1-0 no placar. Mas isso não acontece. E já no segundo tempo, a equipe do Sampaio tenta pressionar, tenta chegar, tenta fazer uma abafa já no começo e também fazendo mudanças, tirando o João Felipe, tirando o Adalto, para colocar, ou perdão, o Adalto não, esqueci o jogador que acabou saindo e eu posso colocar aqui agora a correção, mas entrando Pimentinha e o Cebolinha indo para um 4-2-4. Taticamente, o Zé Augusto tentou colocar o time para frente para conseguir o resultado. Mas o que acontece? Os jogadores numa noite péssima, não é noite péssima não, né? Porque, meu irmão, parece que todo jogo é uma noite péssima para eles. Mas é uma equipe ruim demais. Os jogadores tropeçando na bola, não conseguindo dar um passe de 2 metros, não conseguindo dar um passe de 2 metros. Você sabe que é um jogador profissional que treina todo dia, eu não tô falando eu. Entendeu? Claramente eu não tenho mínima condição de falar bosta nenhuma de um jogador profissional, porque eu não sou. Eu não consigo nem correr para chegar numa bola que eles conseguem chegar. E eles treinam todo dia para isso e não conseguem acertar. O foco deles é esse, eles não conseguem acertar um passe de 2 metros. Eles não conseguem fazer uma movimentação. Eles não acertam um chute. Foi até colocado que os jogadores não estavam se adaptando com o gramado alto da equipe com o gramado alto, perdão, do Castelão. Mas beleza, meu irmão. Se fosse por isso, todo jogo era gramado alto. Era gramado alto lá no Rei Pelé, lá no Almeidão contra Tombense, era gramado alto no Nilson e o Santos. Parece que todo jogo é gramado alto. Mas que os jogadores só são ruins mesmo. Os jogadores só são horríveis. Os jogadores só são péssimos. Essa que é a real. E o Sampaio tendo erros bizonhos. Bizonhos mesmo. Cara, não teve um que se salvou. Não teve um.
teve um jogador que a gente olhou e disse, pô, isso aqui tentou fazer alguma coisa. Nem o próprio Cortez, que eu elogio todo o santo jogo, jogou mal pra caramba hoje. Errando um monte de besteira. Extremamente abaixo. Toda a equipe. O Pimentinha que entrou foi abaixo. O Eloy que entrou, nem preciso dizer nada. A defesa indo abaixo. O Felipe hoje não teve como falhar, porque o Botafogo não atacou muito. E quando chegou na primeira vez fez o gol. Mas uma bola que dá para entender, porque primeiro o Sampaio com a mais consegue perder sempre as segunda bolas. E no contra-ataque, ele dá um cruzamento que passa por toda a defesa. E o Wendel Lamar sai sozinho, diagonal, para o goleiro Felipe. E não daria outra. 1-0 a equipe do Botafogo da Paraíba. E o Botafogo ainda teve chance de chegar, porque o Botafogo cresceu e o Sampaio sentiu aquele gol. Ali com 17 minutos do segundo tempo. Depois dali, meu irmão, foi uma atrocidade atrás da outra. Um festival de passe errados, de lançamentos errados, de escolhas erradas, jogadores demonstrando a pior qualidade técnica possível. Meu amigo, eu já vi time ruim nessa equipe do Sampaio. Nesse pouco tempo que eu tô como torcedor do Sampaio, em relação a muitas outras pessoas que já tem gente de 20, 30 anos torcendo para a equipe do Sampaio, eu nesses longos 8, 9 anos já vi muito time ruim, inclusive de 2016. Mas, meu amigo, esse time é um pior. Esse time consegue ser pior do que o de 2016. Essa que é a real. Porque o time não tem um ataque bom. O time não tem uma defesa boa. O time não tem um meio que consiga criar. É um time que não tem nada. É um time que não tem nada. É um time que hoje você olha e fortemente vai brigar para não cair. E se não entrar na zona de rebaixamento, nesta rodada. E a gente não tem nem sinais que vão contratar, sinais que vão renovar o time. E a gente entra até numa sinuca de bico, porque não sabe o que fazer. Essa que é a real. Porque você pode pegar, precisa de 3, 4 contratações, talvez resolva ou não, mas o time todo é horrível. Ah, talvez precise reformular todo, mas se reformular todo, aí tem adaptação do tempo do técnico na frente do time e a adaptação dos jogadores até se entrosar, todos. Aí, meu irmão, já é nona rodada. Nona rodada, eu tô sendo muito gentil. Eu tô sendo otimista. 12ª rodada, 13ª. E quando vê, a gente já vai estar numa briga direta para não cair. Um elenco que ainda tá se entrosando para tentar se salvar. Então parece que a gente está destinado a brigar contra esse rebaixamento. E uma equipe precisando de resultado, errando de uma forma bizonha. Eu que estava até defendendo o Brunão. Não, o Brunão se esforça, o Brunão tenta, o Brunão é horrível. Só não consegue ser pior porque o Baio, pelo amor de Deus, o Baio torna o Brunão bom. O Brunão, toda a bola quando a bola consegue chegar, ele erra a finalização. Quando não erra, ele tá furando. Ou é a bola batendo nele. O Baio, pelo amor de Deus, teve 3 chances. Saiu uma de cara pro gol e chutou no meio do goleiro. Teve uma outra que basicamente ele saiu cara a cara, tentou cavar, errou o tempo da bola, a bola passou e tentou devolver. Aí foi um bate-rebate daqueles. E por último, a jogada aos 47. Lançamento, no caso. Aí o Cebolinha consegue dar uma cabeçada para dentro da área, de novo, para dentro da pequena área. Sai o Bruno Baio sozinho, chega no tempo da bola e finaliza para fora. Aos 48. Meu amigo, aquilo dali foi para acabar. Aquilo dali era a última chance. O Sampaio depois não criou nada. Depois ali o Sampaio não conseguiu nem chegar no ataque. E eram 7 minutos de acréscimo. E olha que esse não é o lance, para mim é um lance primordial de jogo, mas não é o mais bizarro. O Sampaio sai no lançamento, que sai pro Brunão, numa recuperação de bola, sai no Brunão, o goleiro do Botafogo da Paraíba sai desesperadamente, de uma forma até burra, se não é burra, foi totalmente equivocada, sai de cara a cara com o Brunão passa da bola, deixa a bola passar para tentar tirar do goleiro, não consegue tirar do goleiro, recua para trás e o Sampaio começa com o goleiro fora da área, toca a bola para um lado, para o outro, sem a menor pressa para finalizar e perdendo de 1-0. Isso só demonstra a situação atual da equipe do Sampaio. De jogadores que no fundo não se importam com o elenco, até de quem antigamente resolvia, hoje não resolve mais, o Pimentinha tá péssimo, a bola batendo nele, ele não conseguindo nem cruzar direito para a área, não conseguindo mais driblar, é um cara que tá com a cabeça em outro lugar. O Eloy, não preciso dizer nada, não era mais nem para estar jogando. Entendeu? Os demais jogadores, pelo amor de Deus, meu amigo. Pelo amor de Deus, não serve para Série D. São jogadores. É uma coisa que eu vi nos grupos e eu concordo. Se tu bota esse time para jogar a Série D, não passa da fase de grupos. Não passa para a segunda fase. E esse é o nível.
É um time que chamar de medíocre é elogio, porque consegue ser pior do que um time medíocre, não é um time mediano. Ele é um time péssimo, 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 péssimo. E a culpa é minha, né? A culpa é de você que está assistindo esse vídeo, porque o real culpado dessa história toda tá bem de boa e acho que tá fazendo tudo é certo. Então, meu amigo, agora é rezar, entendeu? Como diria o William Bigode, agora é orar, porque não tem o que fazer. Eu acho que o técnico Zé Augusto talvez tenha entrado numa furada, talvez ele consiga resolver o time, talvez ele consiga fazer o time jogar minimamente, tá tentando, mas assim, cara, assumindo o pessimismo total, a gente tá muito lascado, a gente tá muito ferrado. O Sampaio parece que tá condenado a ir à Série D, e não tem nada que se possa fazer sobre isso. A gente, torcedor, a gente pode fazer alguma coisa, mas parece que não tem movimentação. O pessoal tá tão. A gente tá tão atônito, tão assustado que a gente não consegue reagir. E a gente tá vendo o barco afundar. Eu espero que as coisas melhores possam acontecer com a equipe do Sampaio, o Sampaio consiga se recuperar. Mas olhando hoje, depois dessa derrota que foi mesmo para consagrar o péssimo momento que o Sampaio vem passando, o horrível momento que o Sampaio vem passando, o que restou agora é ter fé, meu irmão. Restou agora foi ter fé. Porque racionalmente a gente não consegue olhar outro final. Então é isso, obrigado a você que assistiu e valeu.